Olá, eu sou Fabiana, técnica pedagógica do Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores da Secretaria de Educação do Recife. E estamos agora no quarto módulo, no módulo de setembro, né, da formação diferenciada, na segunda videoaula. Hoje, a gente vai continuar com as contribuições de como a gente pode fazer com a leitura com bebês e crianças bem pequenas, né, e como é que isso vai acontecer durante essa leitura. Nós já vimos a primeira forma, né, de tratar a leitura para crianças bem pequenas e bebês, que foi o contar histórias. Hoje a gente vai trabalhar com narrar oralmente histórias. E a gente, para isso, vai começar com o livro de Nicolas, né? É dos franceses, né? E da editora Aletria. Nicolas mistura-se à multidão, que vai e vem, a todas essas pernas enormes que o empurram, a todas essas sobrancelhas franzidas, ele gostaria de gritar: "Vocês não veem que estão pisando nos meus pés? Ah, se ao menos ele pudesse se transformar, ele se tornaria o super Nico. Ele seria super grande, super forte, e ele mostraria uma língua enorme para toda essa gente apressada. Ah, se ao menos..." Na frente do muro da escola, Hipólito está esperando por ele. "Passa para cá, vende bolinhas de gude se quiser entrar." Com um nó na garganta, Nicolas entrega suas bolinhas, uma a uma. Ah, se ao menos ele pudesse se transformar, ele se tornaria o super Nico. Ele seria super grande, super forte. Ele derrubaria Hipólito em 2 tempos, 3 movimentos. Ah, se ao menos... Senhor Dédalo, o professor, encara Nicolas e o responde: "Não me diga que você esqueceu seu caderno de novo." Nicolas balança a cabeça, os olhos baixos. Ah, se ao menos ele pudesse se transformar. Ele se tornaria o super Nico. Ele seria super grande, super forte e castigaria o professor. 100 linhas para copiar sem levantar o nariz. "Eu nunca mais vou aborrecer o Nicolas, prometo, eu juro." Ah, se ao menos... Na hora do recreio, Nicolas pega seu lanche, suco de maçã e panqueca recheada. Ele está pronto para devorar suas guloseimas, mas, do nada, aparece Leni correndo tão rápido que não consegue parar. Nicolas cai, adeus suco de maçã e panqueca recheada. Ele se levanta sem o seu lanche, mas com uma grande vontade de chorar. Ah, se ao menos ele pudesse se transformar. Ele se tornaria o super Nico. Ele seria super grande, super forte. Ele gritaria sua raiva para o mundo inteiro. Ah, se ao menos... O recreio acabou, todo mundo está sentado, mas ninguém fica calado. Senhor Dédalo bate forte e a sua régua de metal contra a sua mesa de madeira. "Podem parar! Silêncio! Violeta, sua tagarela, venha se sentar na minha frente, nem mais um peu." Violeta se levanta e se acomoda ao lado de Nicolas. E o coração dele imediatamente começa a pular. "Oiê!" Ela sussurra bem mansinho. Ela é tão bonita que ele não consegue responder. Acaba de perder a voz. Ah, se ao menos ele pudesse se transformar. Ele se tornaria o super Nico. Ele seria super grande, super forte. Ele ofereceria a Violeta um buquê de margaridas. Ah, se ao menos... De noite, na sua cama, Nicolas sente calor demais. Ele não para de se mexer de um lado para o outro. Se ao menos... Ah, se ao menos... Ah, se ao menos... Se ao menos ele pudesse se transformar, ele seria super grande, super... Pare! Super Nico não existe. Nicolas se levanta, acende a luz e olha seu reflexo no espelho. "Eu me chamo Nicolas, eu não sou grande e não sou forte. E amanhã eu vou oferecer um buquê de margaridas para Violeta." No dia seguinte, Nicolas arruma sua mochila com seus livros e cadernos. Dessa vez, com certeza, ele não esqueceu nada. Ele muda de caminho e passa por um pequeno bosque.
Nada de pernas grandes para empurrá-lo. Na hora do recreio, ele senta trançando as pernas por debaixo do banco. Ele devora seu lanche longe da bagunça das outras crianças, longe de Leni e de sua corrida sem fim. Para Hipólito, que avança ameaçador, ele declara: nada de bola de gude hoje. E se você continuar, vai ter que se ver com o professor e talvez até mesmo com seu pai. Tira de sua mochila um buquê de dentes de leão, colhidas no pequeno bosque, e com o coração disparado, se aproxima de Violeta e murmura: eu não achei margaridas. Violeta enrubesce e responde: os dentes de leão são bonitos também. Então ela fica na ponta dos pés, lhe dá um beijinho, bem doce na bochecha. Não é um beijo para o super Nico, super grande, super forte. É tão simplesmente um beijo para o Nicolas. Essa história traz muitas reflexões, né, para aquilo que as crianças vivem em muitas escolas e vai trazendo um acalanto, né, um aconchego para as crianças, né, quando eles vão descobrindo que essas passagens podem fazer parte, que às vezes fazem parte da sua vida também, estão na literatura de uma forma tão bonita, né? E aí a gente vai começar a trazer hoje, né, vai retomar um pouco a forma de trabalhar com a leitura durante a leitura, né, sem o livro e com o livro literário. Sem o livro literário, nós já vimos o contar histórias e hoje a gente vai ver o narrar oralmente as histórias. Novamente, a gente retoma a Patrícia Lavelli, né, com o livro do Walter Benjamin, que fundamentou essa videoaula. E aí a gente começa com o narrar histórias. O que é que a Patrícia Lavelli diz, né, sobre narrar histórias oralmente? Ela diz que narrar histórias, por outro lado, está mais ligada à estrutura formal da linguagem, especialmente na escrita. É uma forma mais elaborada e distanciada de apresentar os fatos, como num texto literário. A narrativa pode ser construída com recursos próprios da linguagem escrita, como tempo verbal, descrição, ponto de vista. Narrar é a capacidade literária e a instância textual que estrutura qualquer intriga. E essa possibilidade de construção de narrativas permanece ativa na modernidade. Um exemplo simples é quando um autor escreve um romance com início, meio e fim, planejando cada detalhe na narrativa. Neste caso, ele está narrando. Agora, quando é que a gente traz, né, a narrativa, né, como prática abrangente, né, e da figura tradicional? A narrativa, o narrar a história, ele é um pilar cultural e entretenimento. A contação de histórias é um dos pilares da programação cultural das bibliotecas públicas, né, desde o final da década de 80. Passou a fazer parte da programação de bibliotecas para entreter, conquistar o público e promover a leitura e o acervo. Então, narrar oralmente uma história, ela é uma arte profunda e transformadora. Então, a arte, ela tem tanto essa característica artística como um propósito, né? A narração de histórias é o principal propósito artístico, onde o fiel reprodutor da palavra começa a dar lugar a um criador, né, em busca de uma identidade poética. O narrador oral é visto como um artista, como um fazedor da arte de contar histórias. Então, ele tem um limiar bem sutil, né, entre contar histórias e ser um narrador de histórias. Por quê? Porque o narrador ele está muito preocupado com o sentido que cada palavra da história, né, o sentido que vai ser construído da palavra. Ele procura ter mais alinhamento com o sentido que o próprio autor escreveu, quando o narrador, na verdade, ele tem a licença poética para contar, né, aquela história da forma que ele processou. Então, a essência da palavra viva está na arte de narrar, né, as histórias. A performance narrativa ela é livre para abrigar qualquer linguagem, desde que
não prejudique o poder da matéria-prima da história, que é exatamente a palavra. Então, é como se o narrador de história ele estivesse mais preso ao texto, especificamente, a cada palavra específica do texto, em consonância com o que o escritor, né, colocou lá na sua obra. Diferente do contador, que ele tem essa possibilidade, né, de empregar a própria interpretação dele, contar do jeito dele, porque aquela história já faz parte do repertório dele. Embora o narrador também tenha um repertório, ele tem esse cuidado de ser mais, vamos dizer assim, fiel àquilo que o autor, né, que o escritor escreveu. Né? Então, a palavra ela é dita, mas de forma viva, né? Esse respeito à palavra, esse cuidado com a palavra especificamente que está no texto, com ligação direta com a pessoa que fala, é o que realmente importa na narração. Então, o corpo, né, narrativo e presença são muito importantes na ação de narrar oralmente uma história. O corpo narrativo, ele narra por si só, né? Suscitando possibilidades apenas pela sua presença iluminada e inteira. Então, é como se fosse um grande mergulho no texto, né, do escritor ou da escritora. Então, o narrador deve ser, seu corpo, apto a concretizar cada palavra, né, do texto em imagens, em cheiros, em cores, em emoções e sensações. Né, em uma representação, mas sempre fiel, né, ao texto original. A voz, ele utiliza, na verdade, como uma revelação, o narrador. Né? Então, a voz do narrador é desafiada não a representar como o ator, mas ela é desafiada a revelar as intenções do texto. Percebam que o narrador está mais preso ao sentido do texto, do que está realmente no texto, do que necessariamente o contador, que tem essa liberdade maior para contar do jeito dele. Né? Então, ele faz isso através de sutilezas e nuances, né? Evitando vozes caricatas. Narrar, então, trata-se da capacidade de traduzir oralmente as imagens que estão presentes e contidas no texto. Outro ponto importante para a gente compreender a diferença entre narração e contação é a assimilação e a autenticidade. O segredo do narrador reside na perfeita assimilação e apropriação da história. No slide está aí a perfeita entre aspas, porque, na verdade, não é ipsilíteres, mas é exatamente nesse limiar de respeito, né, o que o escritor ou a escritora efetivamente colocou no texto. Né? Então, é um processo interno que permite ao corpo comunicá-la naturalmente. Então, fazer essa comunicação da mensagem que está efetivamente no texto. Né? A história só será bem contada se for autêntica, né, para nós. Então, é importante que a gente compreenda, né, esse movimento de trazer o texto, de ser fiel, né, efetivamente ao texto. Então, o narrador, como instância interna, diz Walter Benjamin, tá? Aqui é um trecho dele, em contraste com a figura sócio-histórica do contador de histórias. Né? Então, Benjamin usa o termo narrador para se referir à instância interna que conduz a intriga em qualquer texto narrativo. Então, de forma impessoal, de forma onisciente, personagem ou vozes indeterminadas. Ele diferencia o narrador interno de seus contos da figura teórica do contador de histórias. Então, é bem importante que a gente compreenda que esse narrador, ele também está ligado à palavra escrita. Né? E aí, quando a pessoa vai narrar oralmente, ela precisa estar nesse lugar, reconhecer esse lugar do narrador da história. Tá? Então, a narração, ela tem uma busca, né, muito forte por significado, tá? E dimensões profundas. Então, é aquilo que eu disse no começo, que ela tem um cuidado maior com a construção do sentido de quem ouve, né? Efetivamente respeitando o texto original, vamos dizer assim. Então, como narrativa, a história participa da incansável busca humana por significado, por sentido. Né? E tem o poder da metáfora
proporcionando uma evasão segura e criativa da realidade, necessária ao equilíbrio psíquico, individual e coletivo. A narração de histórias pode ser vivida como culto e ritual, estratégia de cultivo da vida psíquica e instância transmissora da civilização, conectando as pessoas às suas raízes e valores. Então, a narração, ela vai muito diretamente com aquilo que está posto, né, na arte, está posto no texto literário, que é uma obra de arte. Então, existe esse respeito, não que a contação não respeite, mas existe essa fidelização, vamos dizer assim, ao texto original. Bom, então, narrar histórias oralmente, ele tem alguns elementos bem importantes. O primeiro elemento é uma fonte mais sóbria e reflexiva, né, da oralidade. Ele não traz, né, como na contação, a liberdade poética, a expressividade própria, né, pessoal. Ele traz, sim, a expressividade, mas expressando aquilo que está efetivamente no texto. Não é a minha interpretação, a minha expressão, como é possível no contador de história. O narrador relata acontecimentos, ou seja, pode ser reais ou fictícios, mas com foco no conteúdo, na história, do que na performance. O contador, ele traz muito essa coisa da performance para chamar para si, né? Para chamar para a história a atenção, para chamar para si a atenção, para poder ele contar a história. No caso do narrador, ele chama também mais, muito mais focando o próprio texto do que necessariamente a forma, né? O processo de como eu vou contar a história, tá? Então, a comunicação, nesse caso, ela é mais interiorizada, né? Mais próxima da escuta e da escavação da experiência. Por quê? Porque ele tem mais relação com o texto, aquilo que o texto põe especificamente. No caso da contação, como o contador ele tem uma liberdade poética, né, ele vai contar do jeito que a história processou nele, né, não necessariamente respeitando a palavra do escritor, do autor, a esse ponto que o narrador faz. Então, é essa a grande distinção entre narração e contação. Então, neste caso, na narração, a linguagem tende a ser mais literária ou estruturada, ainda que sendo uma linguagem falada. Então, a gente tem algumas distorções e conexões, algumas distinções e conexões entre narrar e contar. Então, a gente vai fazer um resuminho aqui. Ambos os termos, eles se entrelaçam, tanto narrar quanto contar. Embora frequentemente usados de forma ampla e até intercambiável, as fontes apontam para uma distinção sutil na abordagem e na intencionalidade. Então, eles dialogam, eles são intrínsecos um ao outro, mas ele tem um limiar de distinção, né? Então, a contação de histórias, ela pode ser compreendida como um termo mais geral para o ato de compartilhar narrativas em diversos contextos e formatos, do simples ao espetacular. Inclui a perspectiva de Walter Benjamin, a figura tradicional que se esvai com a modernidade, do contador de histórias. No caso, a narração de histórias e o papel do narrador frequentemente se refere à dimensão mais artística, reflexiva e profunda da prática, onde o foco, no caso do narrador de histórias, está na assimilação e na entrega consciente da essência da história através da presença do contador, da voz, da imaginação do público. Porque ele, de certa forma, o narrador ele também vai contar, né, mas ele vai ter uma narração mais profunda, alinhando-se ao poder e à sabedoria transmitida pela figura do contador de histórias de Benjamin. Então, é como se o contador de histórias ele tivesse numa posição de mais fidedignidade, né, ao texto, sem colocar tanto a sua interpretação pessoal.
Então, o propósito da formação, os cursos de formação, em geral, eles visam ir além, né, de formação do narrador. Ele vai além das técnicas de voz, postura e uso de objetos. Na verdade, os cursos de formação de narradores, eles buscam refletir sobre essa arte, sua força e influência e a narrativa como estímulo à leitura. Narrar uma história, ela sempre vai levar o convite, né, à leitura do livro, porque ela é mais fidedigna ao livro que o contar. Então, a serviço da palavra, a gente pode tratar com o uso de elementos cênicos ou acessórios. Deve ser intencional e servir à história, no caso da narração. Não apenas como entretenimento infantil, que pode acontecer, sim, na contação de histórias, ou atrativo visual superficial. Mas, na narração, qualquer adereço, qualquer elemento, ele vai enriquecer a própria matéria-prima, que é a palavra. Então, a palavra é o elemento essencial da narração oral de histórias, né? Então, a essência comum. A busca é por uma arte sensível que se comunica profundamente com o público, promovendo um espaço de jogo e troca. Né? O contador, jogo no sentido de ludicidade, porque a gente está trabalhando com as crianças, né, bem pequenas e bebês. O contador de histórias, como portador, atua como mediador de uma tradição imemorial, com humildade e autoestima, sem se tornar um demiurgo. Então, retomando um pouco o que Patrícia Lavelli coloca, né, que ela distingue contar de narrar histórias, ela diz o seguinte: contar histórias é predominantemente oral em sua forma tradicional. Então, ela diz que contar histórias é uma arte específica e, infelizmente, em declínio de transmissão de experiência nos dias atuais, ligada a uma figura arcaica e uma sabedoria prática. Já quando a gente trata do termo narrar, é a capacidade mais ampla e a instância interna de construção de qualquer história, que persiste na literatura moderna, seja ela oral, né, em um sentido mais genérico, ou, mais frequentemente, a escrita. Então, a distinção principal entre uma forma de arte tradicional em desuso, que é o contar histórias, e a função textual e literária perene de construir narrativas, que é exatamente o narrar. Lavelli, ela não trata essas duas formas como opostas, né, como eu disse, mas existe um limiar que distingue cada uma delas. E distingue muito mais como modos diferentes de relação com a história e com quem recebe a história. Ambas são importantes e ambas podem, inclusive, se complementar. Lavelli, ao contar histórias, é mais ligar. O contar histórias, como a gente viu, tem elementos muito próprios, como o gesto, a emoção, a teatralidade, a voz, as pausas, né? Enquanto narrar oralmente, ela, na verdade, é uma proposta de prática de escuta e elaboração de sentido, ainda que também seja, né, com a voz e com o corpo. Mas o elemento central é a palavra. Né? Ambas são formas de oralidade artística, mas se diferenciam pela intenção e pelo modo como envolve o público e o próprio narrador, né? O contador. Bom, aqui a gente tem um quadrozinho comparativo, né? Porque, como eles são muito parecidos, essas duas práticas, faz sentido a gente trazer um quadro resumo. Então, a gente tem o elemento, por exemplo, no foco. A contação de história tem o foco de encantamento e ludicidade. A narração tem o foco de construção de sentidos, escuta e profundidade. Em relação à expressão corporal, a contação de histórias, ela traz uma expressão corporal intensa e teatral. Na narração oral da história, ela é mais reflexiva e silenciosa, essa expressão corporal. Na contação de história, a relação com o público é interativa e afetuosa. Na narração, ela é reflexiva e silenciosa. Na contação de história, a escolha da história é cativante e envolvente. Na narração, ela é literária, simbólica, com camadas de sentido. A gente já viu que os livros literários eles têm diversas camadas, né? Então, a gente vai levando a criança a compreender essas várias camadas que existem na leitura de literatura. E a contação de história, com os recursos cênicos, eles são comuns, como fantoches, objetos, músicas. No caso da narração de histórias, ocasionalmente eles são utilizados, mas nunca são usados como elemento central.
Então, para o fechamento dessa segunda videoaula, a gente gostaria que vocês escolhessem uma história para narrar para as crianças e depois postar um comentário descrevendo como foi, né, esse momento de narração de histórias, né, inclusive evidenciando a sua intencionalidade, né, da construção de sentido, né, para as crianças. Então, é bem importante que vocês compartilhem isso com a gente. E ainda, a gente gostaria que vocês continuassem, nestes comentários, a trazer, né, avaliação, contribuições, sugestões ou críticas, né, para que a gente possa, nas próximas aulas, videoaulas, a gente melhorar, né, para trazer para vocês. E na próxima, a gente vai estar trazendo um ponto muito importante durante a história, que é exatamente a mediação de leitura literária. Até lá!